Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Adoração que Deus não aceita e está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Passagem que vamos ler agora. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Este acontecimento da vida de Mateus também está narrado no Evangelho de Lucas. E lá em Lucas tem um pequeno detalhe que não aparece aqui em Mateus. Lá diz que Mateus, deixando tudo, seguiu a Jesus. Então, é a história da maneira como Mateus deixa a sua profissão de cobrador de impostos para seguir a Jesus. Ele abandona tudo aquilo. Era uma posição de boa renda. Ele ficava num posto aduaneiro à beira do mar da Galileia. Todo mundo que passava com mercadoria era obrigado a pagar um imposto a Mateus. Era, inclusive, uma posição em que era possível enriquecer rapidamente. Nós temos outra narrativa nos evangelhos de Zaqueu, que reconheceu que tinha defraudado pessoas na sua posição de cobrador de impostos. Ele era, inclusive, Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos na cidade de Jericó. Então, nós temos aqui um ato de discriminação também. Quando os fariseus viram que Mateus tinha convidado Jesus, tinha convidado seus colegas cobradores de impostos, e tinha convidado também, aqui diz, muitos pecadores, eles então manifestaram um preconceito muito grande. Eles perguntaram para os discípulos de Jesus: Por que o seu mestre come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? É preciso explicar essa palavra pecadores. Pecadores eram aquela ralé da parte do povo que não tinha condições de seguir a religião como os fariseus. Os fariseus eram seguidores mais estritos da lei de Moisés, do ensino dos rabinos. Eles tinham entre si muitos chamados escribas, que eram mestres da lei, doutores da lei. Eles eram profundamente religiosos, mas infelizmente eles deixavam de lado aquilo que é mais importante na religião, que é o amor, a justiça e a retidão. Seguiam estritamente os preceitos legalistas, os rituais, né, as regras
que ensinavam de como ir à sinagoga, de como dar esmolas, de como orar, de como jejuar. Porém, a sua religião era vazia de amor, de justiça e de retidão. A adoração deles era uma adoração, como Jesus mostra aqui, Deus não aceitava. Por isso, Jesus cita aqui a profecia de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Diz: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus diz assim: vão lá e aprendam o que significa que essas escrituras dizem: misericórdia quero e não sacrifício. Nós temos uma outra passagem de um profeta da mesma época de Oséias, Amós, contemporâneo de Amós, que diz algo bem parecido. Ele diz no capítulo 5, versículos 21 a 24: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção às suas melhores ofertas de comunhão. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Hoje em dia, trazendo para a nossa atualidade, vemos muito dessa adoração que Deus não aceita em nossas igrejas. Nessa passagem de Mateus, nós aprendemos 4 coisas a respeito da adoração que Deus não aceita. A primeira delas, que uma adoração que Deus não aceita é aquela que não leva a uma comunhão pessoal e decisiva com Deus. Quando Mateus teve aquele encontro com Jesus, Jesus o chamou para segui-lo, diz a palavra que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Trata-se então de uma verdadeira conversão, de uma experiência de encontro pessoal com Jesus, em que Mateus abandona toda a sua vida anterior para seguir a Jesus. Então, essa é a adoração que Deus aceita, que leva a uma comunhão pessoal decisiva com Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a adoração que Deus não aceita é aquela que não atrai pecadores necessitados de perdão e cura. A pergunta dos fariseus foi: por que o seu mestre come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? 2 classes de pessoas que eram as mais desprezadas pelos fariseus, mas eram aceitas por Jesus. Jesus diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar os pecadores. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de Deus, da sua graça e da sua misericórdia, são os pecadores perdidos. Então, se a nossa adoração, se o nosso culto não atrai os pecadores necessitados de perdão e cura, essa adoração é falsa e Deus não aceita. Infelizmente, temos visto muito em nossos cultos de adoração falar-se de um Deus, uma espécie de garçom, que está pronto a nos dar todas as coisas, nos dar vitória, nos dar prosperidade e tanta coisa boa, mas infelizmente não cantamos do Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz por nós. Não falamos que Deus está pronto a perdoar e a salvar aqueles que precisam da sua graça. Outra coisa que nós aprendemos aqui, a terceira lição que nós temos aqui,
que a adoração que Deus não aceita é aquela adoração que discrimina as pessoas. Infelizmente, há cultos de adoração em que as pessoas que nós desprezamos, as pessoas que nós reputamos como indignas, as pessoas que são degeneradas, as pessoas que nós consideramos como ralé, não são bem recebidas, não são aceitas, não são convidadas, não são bem-vindas. Foi o que aqueles fariseus fizeram. Eles disseram, eles são cobradores de impostos, eles são pecadores. Por que Jesus anda com essas pessoas? Jesus, então, não é um verdadeiro seguidor do Senhor. Ele não é um verdadeiro profeta, ele não é um verdadeiro Messias, porque senão ele não aceitaria essas pessoas. Então, uma adoração que Deus não aceita é uma adoração que discrimina as pessoas. Mas a adoração que realmente honra e louva a Deus é aquela em que todo mundo é bem recebido e todo mundo é abençoado. Todo mundo é alcançado pela graça e misericórdia de Deus. A última coisa que nós aprendemos aqui sobre a adoração que Deus não aceita é que quando a retidão, o amor e a justiça são substituídos pelo ato de culto, então Deus não aceita essa adoração. Hoje se fala muito de adoração, de adoradores, há muita ênfase nisso e a gente vê as igrejas, às vezes igrejas cheias, templos grandes, e um grande entusiasmo no culto, grande emoção, batem palmas, levantam as mãos, mas na segunda-feira são as mesmas pessoas ímpias de sempre. Não houve nenhuma mudança, não houve nenhuma transformação, não há justiça, não há retidão, não há amor pelas almas perdidas. Era apenas adoração falsa, é apenas adoração vazia. A adoração que Deus aceita é aquela que continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e volta no domingo. A adoração que Deus não aceita é aquela que substitui a retidão, o amor e a justiça pelo ato de culto. Portanto, aprendamos com Jesus. Misericórdia quero, não sacrifício. Em outras palavras, a mesma coisa que o profeta Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência ao Senhor, a obediência aos mandamentos de Deus, o seguir ao amor, a justiça e a misericórdia é mais importante do que cultuar, do que adorar. Mas se você é um adorador e não obedece ao Senhor e à sua palavra, então essa adoração Deus não aceita.